Alô, meus caros patrícios! Estamos de volta com a Rua Direita, dessa vez para falar sobre um assunto extremamente importante, que é o aborto. Vamos enfocar o assunto sobre diversos aspectos: o jurídico, o aspecto médico, o filosófico e, por que não, o aspecto religioso. Bom, em primeiro lugar, praticamente todos aqueles que se dispõem a discutir o assunto aborto, tanto os favoráveis quanto os contrários, concordam que o embrião é vivo. Não tem nem como não concordar com isso. Mas se o espectador ainda tiver dúvida, está aqui o embriãozinho, olha aí, imagem de ultrassom, coraçãozinho batendo, tá vivo, ok? Tá vendo aí o coraçãozinho batendo? Então o embriãozinho está vivo. Então, sabendo-se que o embrião é vivo, há que se concordar que para se interromper uma gestação, é necessário que esta vida seja extinta. Trocando em miúdos, para abortar é preciso matar. Isso é óbvio, né? Sendo assim, é muito difícil convencer as pessoas de que o aborto é uma prática moralmente aceitável. Isso obriga os que defendem a legalização do aborto a apelar para alguns truquezinhos. Um deles é simplesmente omitir a existência do embrião. Veja alguns exemplos disso. Cerca de 50 mil mulheres morrem por aborto clandestino todo ano. Por isso, devemos legalizar. Não fala nada do bebê, nada do nascituro. Outra, aborto é um direito de escolha da mulher. Mais uma vez, nada fala sobre o bebê. Meu corpo, minhas regras. Fala do corpo da mulher, mas não menciona o corpo do nascituro, do bebê. E assim por diante. Isso é uma técnica de retórica. Simplesmente omite a existência do bebê, que é para que ele não seja visto. E quem não é visto, não é lembrado. Outro truque bastante comum é o de desumanizar o embrião. Ou seja, nós precisamos matar o embrião para fazer o aborto. Então, para que isso não seja tão chocante para as pessoas, a gente dá um jeitinho de fazer crer que o embrião não é humano. Entendeu? Mas eu vou provar por A mais B, cientificamente, que isso não é verdade. Quando ocorre a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide do homem vai se unir ao óvulo da mulher, ocorre a mistura do material genético dos dois. Ou seja, 23 cromossomos do pai juntam-se com 23 cromossomos da mãe. Confere? Isso dá um total de 46 cromossomos, sendo que 2 deles são sexuais. Esse é o cariótipo humano. Com a união do espermatozoide com o óvulo, forma-se o chamado zigoto, que é a célula primordial. Dentro dessa célula primordial do zigoto está o material genético, que vai fazer com que ela se divida e vai formar células cada vez mais especializadas, até formar o ser humano como nós conhecemos, como eu e como você. Essa célula primordial, chamada zigoto, nunca vai resultar em um camarão, por exemplo, porque o camarão tem 254 cromossomos. Nunca vai resultar num lobo, porque um lobo tem 78 cromossomos. Pelo simples fato de que o material genético que existe dentro dela é humano.
46 cromossomos, sendo 2 sexuais. Então, no embriãozinho, olha ele aqui, olha o embriãozinho. Não existe uma célula sequer que não seja humana. Como isso não é nem um pouco difícil de constatar, os abortistas apelam para outro truque, que é o de despersonificar o embrião. Ou seja, dizer que o embrião é sim humano, mas não é uma pessoa. Se o embrião está vivo e é humano, então para que se pratique o aborto é necessário o quê? Em primeiro lugar, matar. Em segundo lugar, matar um ser humano. Só que a solução que eles propõem é bastante simples. Retira do bebê os direitos fundamentais do ser humano, ou seja, o direito à vida. Como que eles fazem isso? Despersonifica. Ele é um ser humano, mas não é uma pessoa. Portanto, não pode ser enquadrado na legislação. Mas a partir de que momento essa não pessoa passa a ser considerada pessoa? Segundo os abortistas, não sei por que cargas d'água, a partir do momento em que se forma o sistema nervoso. Porque o sistema nervoso é o que permite que o ser humano venha a ter consciência. E só quem tem consciência pode ser considerado pessoa. Ok, quando é que o sistema nervoso começa a se formar? Exatamente na 4ª semana de gestação, quando é formado o chamado tubo neural. É claro que os defensores do aborto não vão se contentar com essas 4 semanas, né? Óbvio. Então basta lançar mão de outro artifício. Para se considerar gente, para se considerar pessoa, é preciso então ter cérebro, cerebelo e bulbo, que é o que todos nós humanos temos dentro do nosso crânio. É o chamado anatomicamente de encéfalo. Se tem encéfalo é gente, se não tem, não é. Ok, a partir de quantas semanas o encéfalo está completo? 13 semanas, certo? Então, para os defensores do aborto, se eu matar um embrião com menos de 13 semanas, eu não vou estar matando uma pessoa. Só que aí vem outra verdade inconveniente. Por que esse encéfalo, nestas características aqui, vai se formar? Esse aqui é um encéfalo humano. Dá uma olhadinha lá. Por que ele não vai se formar um encéfalo com outra anatomia, por exemplo, com a anatomia de um chimpanzé? Olha aqui, esse aqui é o encéfalo de um chimpanzé. Olha a comparação entre os dois. Por que não vai formar um e não vai formar outro? Porque a natureza dele segue uma espécie de receita de bolo, um manual de instruções, que é o chamado código genético. É esse código que vai determinar que se forme um encéfalo com estas características aqui, ó. Então vejam que outra verdade inconveniente. Ele não vai se tornar humano porque o encéfalo com tais características já se formou. O encéfalo vai se formar com essas características porque ele é humano. Porque se ele não fosse humano, um encéfalo assim não se formaria. Ia virar o encéfalo de um chimpanzé, ou um gânglio nervoso de um molusco. Porque ele vai formar um encéfalo humano porque ele é geneticamente humano. Agora vamos ter que entrar um pouquinho no âmbito jurídico. Ele é pessoa. Qual é o conceito jurídico de pessoa? É todo ente, todo ser ou organismo suscetível de adquirir direitos e contrair obrigações. Ok? O embrião é suscetível de adquirir direitos?
Você sabe o que são direitos fundamentais? São aqueles direitos inerentes à espécie humana, pelo simples fato de ser humana. São direitos que não são concessões do Estado. O embrião é um ser humano? Já mostramos que é. Então a ele são garantidos os direitos fundamentais. Se ele tem esses direitos, então ele é uma pessoa, no sentido jurídico do termo. Um dos direitos fundamentais do ser humano é exatamente o direito à vida. Então, o embrião tem direitos e um desses direitos é exatamente o direito à vida. Um ser humano pode ser despojado dos seus direitos fundamentais? Teoricamente não. Eticamente não. Mas isso já aconteceu na história e ainda acontece. Quer um exemplo? Negros não têm alma, portanto, não são humanos, portanto, eles podem ser escravizados. Judeus não são pessoas, portanto, não têm direitos. Percebeu o quanto isso pode ser perverso? Só que você dizer para um nazista que judeus são, sim, seres humanos e são pessoas, você dizer isso para um nazista é inócuo, ele nem vai ligar, ele vai achar sempre que não é gente, não é ser humano e vai mandar tudo para a câmara de gás. O nazista é um sociopata, o abortista é a mesma coisa. Para o abortista, o que interessa é a liberdade de continuar praticando o chamado sexo livre, sem se preocupar com as consequências dos seus atos. O que eles querem é prazer incondicional e irrestrito, sem que nada o atrapalhe, mesmo que isso custe a vida de pequenos seres humanos indefesos. O abortista é um psicopata, é tão psicopata quanto um nazista. Agora tem uma coisa, essa gente está percebendo que esse discursinho não está colando mais, mesmo com esse proselitismo todo. Isso está obrigando esse pessoal a apelar para outros truques. Eles sempre têm uma carta na manga, gente. Sempre tem uma artimanha. E a artimanha é o seguinte, o embrião é vivo, sim, é humano, só que entre ele e a mãe, que já é um ser humano desenvolvido, opta-se pela mãe. Aí que eles apelam para a criatividade estatística. Quer um exemplo? Mais de 100 mil mulheres morrem por ano devido a abortos clandestinos. 4 mulheres morrem por dia devido a complicações de aborto, principalmente negras e pobres. Não podemos ficar coniventes com tamanha crueldade. Legalize já. É sempre assim. Eles põem uma série de dados estatísticos e terminam com uma conclusão moral. Só que tem um probleminha. Se uma das premissas é falsa, a conclusão não pode ser verdadeira. E uma das premissas é falsa, gente. Esses dados não são reais. E eu vou mostrar isso aqui. Em primeiro lugar, não existe uma epidemia de abortos no Brasil. Não existe uma epidemia de abortos no Brasil. Não existem muitas internações por aborto no Brasil. O DataSUS, que é o órgão responsável pela estatística, toda a estatística do SUS é feita pelo DataSUS. Informa que em 2016, por exemplo, houve 186 mil internações por aborto para realização de curetagem. Nesse mesmo ano, houve cerca de 3 milhões de partos. Então nós temos uma taxa de aborto de 6,2% em relação a gravidezes bem-sucedidas. É um número bastante pequeno, bem diferente do que a mídia abortista divulga. Outra mentira.
Eles dizem que uma grande parte desses abortos é provocada. Não dá para saber. Não dá para saber. Não tem como estimar qual é a porcentagem desses abortos que é provocada. Pelo simples fato de que isso é ilegal. Quem é que vai dizer que cometeu um crime, gente? Estão percebendo a estatística criativa? Enfim, as ONGs abortistas não conseguem causar impacto com esse número de abortos. Qual foi a solução, então? Fazer o milagre da multiplicação de mortes maternas. Quer saber qual é o milagre da multiplicação de mortes maternas? Eles usam isso para tentar chocar. Eles querem chocar. O número de mortes maternas por aborto é muito, mas é muito menor do que a mídia propaga. A mídia é mestra em divulgar dados infundados sobre o aborto. Assim como o Ministério da Saúde, principalmente quando esse Ministério da Saúde é de governos de esquerda, como Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso e assim por diante. A revista Veja diz que o Brasil faz 1 milhão de abortos clandestinos por ano. Gostaria de saber de onde que a Veja tirou esse dado. Porque se o aborto é clandestino, ou ele não foi notificado, ou ele foi denunciado para a polícia. Quer dizer, de onde é que surgiu esse dado, gente? Isso é uma mentira tão cabeluda, que para vocês terem uma ideia, a Planned Parenthood, que é uma entidade pró-aborto, e não só pró-aborto, como uma entidade que pratica abortos, estimou que no mundo todo tem cerca de 70 mil abortos por ano. Ou seja, segundo a Veja, no Brasil tem mais aborto que no mundo inteiro. Percebeu o absurdo? As entidades abortistas brasileiras resolveram chocar ainda mais, divulgando um número de mortes maternas por aborto de 200 mil por ano. Ou seja, 200 mil brasileiras morrem por ano devido ao aborto. E onde é que vem esse número? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas é amplamente divulgado. O Ministério da Saúde, no tempo dos governos Lula e Dilma, foi pior ainda. Divulgou que, segundo estimativas da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 31% das gravidezes no Brasil terminam em abortamento. São 1,4 milhões de abortos por ano, com uma taxa de 3,7 abortos para cada 100 mil mulheres de 15 a 49 anos. E que a ONU, essa entidade totalmente isenta, né, que sempre procurou o bem do planeta, diz que mortes por aborto são a quarta causa mortes mais comum em mulheres no Brasil. Quer dizer, a quarta causa de morte mais comum em mulheres no Brasil é aborto, segundo a ONU. Tudo isso choca muito, né? Muito assustador. Números, dados, estatísticas. Agora só faltou o Lula e a Dilma, antes de divulgarem esses dados via Ministério da Saúde, combinar com o DataSUS. O que o DataSUS mostra? Olha a contradição, olha a tabelinha aí. Em 2002, foram 115 mortes maternas. Em 2003, 152. Em 2004, 156. Agora faltou especificar corretamente. Essas são as mortes totais por gravidez complicada. Ou seja, gravidez ectópica, infecção materna e assim por diante. As mortes por abortos, tanto espontâneos quanto provocados, nesses anos foram 7 em 2002, 6 em 2003 e 11 em 2004. São dados do DataSUS, tá, gente? Eu não estou inventando, não. Então, de 115 mortes maternas em 2002, apenas
7 foram por aborto, tanto espontâneos quanto provocados. Mas qual é o número que o Ministério divulga? Só 115 mortes, sem especificar causa. Isso é uma artimanha falaciosa que tem funcionado. Olha essa do jornal O Estado de São Paulo. Em 2015, essa notícia, usando a mesma artimanha. A manchete diz que 4 mulheres morrem diariamente por complicações de aborto. Então vamos multiplicar 4 por 365 dias do ano, dá 1.460 mortes por ano de mulheres por causa do aborto. Aí você abre o texto, né, o corpo do texto, que quase ninguém lê, diz que o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, que é ligado ao Ministério da Saúde, aponta 53 mortes comprovadas em 2015 devido à interrupção da gravidez. O que eles colocaram na manchete foi o total de mortes em grávidas, que engloba qualquer causa: eclâmpsia, que foram 164, a tabelinha, hipertensão, que foram 162, hemorragia pós-parto, 127, de aborto, 53. 53, um número 27 vezes menor do que o divulgado na manchete. 27 vezes menor. Olha que mentira cabeluda. Olha essa pérola aqui, ó. Olha, dá uma olhadinha nessa pérola aqui. Agora foi um ex-ministro da Saúde. Ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. Foi ministro do Temer. Inclusive nada tem a ver com saúde, né? Porque o cara é engenheiro civil. Pra você ter uma ideia, né? O cara é engenheiro civil e foi ministro da Saúde. Olha aí. Isso foi numa entrevista dada ao Estadão. Olha o que ele falou. Recebi a informação de que é feito 1,5 milhão de abortos por ano no Brasil. Desse total, 250 mil mulheres ficam com alguma sequela e 11 mil vão a óbito. 11 mil óbitos, gente. 11 mil óbitos é quase 7 vezes maior que a mortalidade materna total no Brasil por ano. Por exemplo, em 2015 foram 1.738 mortes. Olha que loucura esses dados. Quer dizer, o ministro da Saúde solta um dado desse em um jornal de grande circulação e muita gente engole. Também só faltou combinar isso com datações, o número de 250 mil mulheres. 250 mil mulheres com sequela de aborto supera o total de internações por ano por todos os tipos de aborto, que é de 186 mil. Olha o absurdo. De onde é que ele tirou esses dados? É puro chute, gente. É uma mentira repetida 1000 vezes, torna-se verdade. Essa frase do Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda do Hitler, cai como uma luva aqui. É bem por aí. A imprensa e o Ministério da Saúde manipulam esses dados seguindo uma tendência mundial. Isso ocorreu em praticamente todos os países em que o aborto foi legalizado. Se a gente for atrás do dinheiro que financia esses órgãos, nós vamos encontrar a Fundação Rockefeller, que financia entidades pró-aborto como a Planned Parenthood, a Catholics for Choice, que são as católicas pelo direito de escolher, que não é uma instituição católica, tá, gente? Isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. E outras por aí. O trabalho científico mais usado no Brasil para estimar taxa de aborto é este aqui, ó. Monteiro, Adesse e Dresset, de 2015. Isso foi publicado pela revista Reprodução e Climatério. Esse trabalho pega o número de internações por aborto no Brasil em 2013 e multiplica por 5 para determinar o número real de abortos. Ou seja, segundo o estudo, apenas 1/5 das mulheres que abortam
vão procurar assistência médica. Então o estudo concluiu que o número de abortos ilegais pode ter variado de 687 a 865 mil em 2013. Pergunto eu, de onde vem esse fator multiplicador 5? Por que 5 vezes e não 2 vezes? Não uma, não meia vez? Por que 5? De onde é que vem isso? Não dá para saber. Não dá para saber. Porque se a mulher não procurou assistência, ela não fez estatística. Ela não existe como dado epidemiológico. Então, de onde é que esses cientistas tiraram esse número? Eu vou responder daqui, ó. Instituto Guttmacher. Foi este instituto que forneceu esses números. E você sabe quem que patrocina esse instituto? Adivinha? Planned Parenthood. Dá para confiar nesse dado? Não dá, né? Mas vamos supor que as mortes por aborto realmente fossem uma epidemia no Brasil. Vamos supor que realmente mulheres morram aos montes, nas mãos de aborteiro clandestino, ou por aborto provocado em casa, por elas mesmas, tomando chá de aborto, ou compra um Citotec aí no mercado negro e toma. Então, qual seria a solução apresentada para isso? Olha o nível de alienação dessa gente. Olha o nível de alienação. Olha o raciocínio. Já que tem um monte de mulher abortando clandestinamente, em clínicas de fundo de quintal ou em casa, e correndo o risco de morrer por isso, simples, legaliza o aborto para que elas possam matar seus bebês em clínicas de luxo e não corram o risco de morrer. Quer dizer, em vez de fazer campanha educativa desestimulando as pessoas a abortar, não. Quer legalizar para fazer com que se aborte mais. Perceba que sempre o bebê é omitido nessas questões. Ninguém fala do bebê. Isso é proposital. Olha o que disse a ex-ministra de Política para Mulheres, tá? Eleonora Mennicucci, que ela foi ministra no governo Dilma Rousseff. Frase dela, abre aspas. Minha luta é pelos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. E a minha luta para que nenhuma mulher neste país morra por morte materna só me fortalece. Parece uma causa nobre, né, gente? Só que perceba mais uma vez, refere-se apenas às mulheres. Nada fala sobre os bebês, como sempre. Mas, enfim, se a ministra queria mesmo fazer algo para que menos mulheres morressem por causas relacionadas à gravidez, poderia olhar esses dados aqui também do DataSUS. Olha a tabelinha. São todas as causas de mortes maternas no SUS, de 1996 a 2009. Aí mostra tudo, mortes por hemorragia, embolia, eclâmpsia e por aí vai. Algumas das causas listadas aí são diretamente relacionadas à falta de condições hospitalares. No caso, falta de condições hospitalares no SUS, Sistema Único de Saúde. Em vez de se preocupar com essas más condições nos estabelecimentos de saúde no Brasil, ela foi atacar o aborto, que é um item que ocupa a 29ª posição no ranking de óbitos maternos, segundo a tabela aí do DataSUS. Não sou eu que estou inventando, não. É a 29ª. Não é estranho que ela vai atacar exatamente a 29ª causa? Por que ela não ataca pelo menos as 5 primeiras? Né? Ela quer acabar com as mortes maternas ou quer que se aborte mais? Porque se ela quer acabar com as mortes maternas, é bom começar a combater pelo menos as 5 primeiras causas, e não a 29ª, meu Deus do céu. Um dos argumentos mais usados pelas feministas
inteiras. É o tal do meu corpo, minhas regras. Se o corpo é dela, então ela pode optar por interromper a gravidez ou levá-la a termo, levá-la até o final, ok? Certo? Não mesmo. Não pelo simples fato de que existe um outro corpo envolvido nessa questão. Outro corpo esse que não pertence a ela. Porque tem outro código genético, são 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. É um ser que tem só metade do material genético do corpo da mãe. Então o bebê não faz parte da mãe. O bebê depende da mãe. Assim como vai continuar dependendo dela por algum tempo depois de nascer. Tem mais. Achar que nosso corpo obedece às nossas regras é uma ilusão sem tamanho. A gente queira ou não, o nosso coração vai bater em torno de 60 a 80 vezes por minuto. Queiramos ou não, nós vamos suar quando tiver calor. Podemos até tentar domar os nossos corpos, mas isso tem um preço. O preço a ser cobrado pode ser até muito alto e ainda mais caro quando é psicológico. Os americanos têm estudado muito isso. Eu gosto dos americanos porque eles estudam tudo, né? Os americanos pesquisam tudo, né? E uma das principais trabalhos sobre essa questão psicológica e psiquiátrica do aborto é esse aqui, ó, Ferguson e outros, de 2006 a 2008. Esse estudo demonstra que o aborto aumenta significativamente o risco de doenças mentais em mulheres jovens. Então, o que eles observaram lá? Que 27% das mulheres que induziram aborto apresentam ideação suicida. Uma taxa 4 vezes maior que mulheres que nunca engravidaram e 3 vezes maior que mulheres que engravidaram e deram à luz. Houve forte associação entre aborto e depressão na faixa dos 25 anos de idade. Tem outros estudos semelhantes que associam o aborto induzido com outras doenças mentais. Esse aqui é o de Pedersen, de 2008. Mostra que mulheres com histórico de aborto têm 3 vezes mais chances de ter depressão em comparação com as que nunca abortaram. Esse aqui de Gisler e outros, de 1996 a 2005. Esse foi o período que foi feito o estudo, tá, gente? Mostra uma taxa de suicídio, olha só, 6 vezes maior entre mulheres que praticaram aborto em comparação com aquelas que deram à luz. Este outro aqui, Reardon e outros, de 2002, mostra risco de suicídio 154% mais alto entre mulheres que abortaram em comparação com aquelas que deram à luz. Esse aqui de Coleman e outros, de 2009, mostra a chance de, olha aí, transtorno bipolar 167% maior em praticantes de aborto e de depressão 45% maior. O nosso corpo não obedece às nossas regras. A nossa mente, muito menos. O preço que a mente nos cobra pode ser muito caro. Nem sempre nós vamos poder arcar com esse custo. Bom, vamos entrar na parte jurídica, pessoal. Legal. As feministas abortistas querem descriminalizar o aborto. Para isso é preciso adotar uma estratégia. O que esse pessoal vai fazer? Que tal um plebiscito? Vamos ver o que pensam os brasileiros sobre o aborto? Pesquisa Datafolha de 2018, olha aí, ano passado. 59% é terminantemente contra. Então o plebiscito está fora de questão. Isso é uma pesquisa do Datafolha, tá, gente? Eu nem confio tanto assim no Datafolha.
59% é terminantemente contra, ok? Tem outras pesquisas que mostram até 80% dos brasileiros contra. Então, fazer um plebiscito seria uma coisa que não ia dar certo, né? Os abortistas iriam perder. Então, qual seria a outra estratégia? Entrar com um projeto de lei no Congresso? Os parlamentares são uma amostra da população. Estatisticamente, é esperado que em torno de 59% dos parlamentares também seja contra o aborto. Porque os deputados e os senadores não vêm de Marte, né? Eles vêm da própria população. Então, entrar com um projeto, a chance de não ser aprovado é muito grande. Então, qual é a estratégia que eles vão adotar? As duas estratégias que têm se tornado tendência no mundo todo são essas aqui, ó. Uma delas é a chamada jurisprudência. Jurisprudência em direito pode ser definida como a orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais num mesmo sentido sobre determinada matéria. Exemplo. Vou dar um exemplozinho aqui. Supor que o médico, Dr. João, praticou um aborto no ano 2000 e foi absolvido pelo juiz. Em todas as instâncias, pelos juízes, né? Pelos desembargadores, foi até o STJ foi absolvido. Isso aí vira jurisprudência. Se o doutor Pedro, médico, hoje praticar um aborto, o juiz responsável pode usar essa sentença do ano 2000 como modelo. Então, o doutor Pedro pode ser absolvido hoje com base na jurisprudência. Porque esses juízes que absolveram esse médico no ano 2000, né, criaram um modelo a ser seguido. Tá? Jurisprudência também pode ser criada por decisões de instâncias superiores, como o STF ou o STJ. Em 2012, o nosso STF, nosso querido STF, já tornou desnecessária a autorização judicial para abortar fetos anencefálicos. Em 2016, a primeira turma do STF mandou soltar 5 médicos de uma clínica clandestina de aborto, que era localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles entenderam que não pode ser crime a interrupção voluntária da gravidez até o 3º mês de gestação. Olha o nível de avanço que está isso. Os ministros Edson Fachin, o petista, e o Luiz Roberto Barroso e a Rosa Weber entenderam que a criminalização do aborto até o 3º mês viola os direitos fundamentais da mulher. E o acórdão da decisão diz o seguinte, abre aspas, a criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. A autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais, a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez. E a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. Observem o texto. Começa com aquele discurso que a gente já mencionou. Fala dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher e omite os direitos do bebê. Depois tenta justificar o aborto falando em integridade física e psíquica da gestante. Já mostramos diversos trabalhos que mostram que levar a gravidez a termo, até o final,
oferece dano à sanidade mental infinitamente menor do que abortar. E há inúmeras outras pesquisas mostrando isso. E depois termina falando em equiparação de gênero na esfera biológica. Essa é a pior de todas. Mulher engravida, homem não. Segundo o acórdão, como existe essa diferençazinha biológica entre homem e mulher, basta uma canetada e a gente resolve isso. O problema é que essa canetada mata. Mas ninguém precisa mencionar isso, né, gente? Bom, gente, o que diz a legislação brasileira sobre o aborto? A lei brasileira. Então, a lei brasileira é bastante clara e não dá margem a interpretações. Vamos começar com o aborto provocado pela gestante ou com o consentimento dessa gestante, certo? Aborto que a gestante provocou em si mesma ou que foi provocado por outra pessoa com autorização dela. Tá? Então está no Código Penal, artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aí vem o aborto provocado por terceiro, está no artigo 125 do Código Penal. Reza assim: provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. E no artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Aplica-se, isso está escrito no Código Penal também, aplica-se essa pena se a gestante não for maior de 14 anos ou não é alienada ou débil mental, ou se o consentimento não for obtido mediante violência, grave ameaça ou fraude. Forma qualificada do aborto. Está no artigo 127. Então, as penas combinadas nos dois artigos anteriores, 126 e 125 no caso, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por quaisquer dessas causas sobrevém-lhe a morte. No artigo 128 do Código Penal, não se pune aborto praticado por médico. Em que casos? Vamos lá. Aí vai aparecer aquela situação do STF. É a primeira coisa que aparece no artigo 128, que não estava e foi incluído no Código Penal. É aquele caso de anencefalia. O que vai aparecer aí? A ADPF. O que é ADPF? Do juridiquês para o português. É arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? É quando o STF decide que algo é inconstitucional. Então aparece aí a ADPF número 54, que declara inconstitucional tipificar aborto de feto anencéfalo nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Segundo o STF, isso já está incluído no Código Penal. O que é isso aí? Então o STF criou uma lei. O STF não deveria criar uma lei. Quem cria leis é o Poder Legislativo.
né, e não o poder judiciário. Mas, como eu falei para vocês, isso é uma tendência mundial. O STF cria jurisprudências e o STF também cria essas ADPFs e acaba enfiando isso goela abaixo no Código Penal, tá? Sem que tenha passado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. Então, não se pune aborto praticado por médico. Então, a primeira coisa é essa ADPF, nos casos de feto anencefálico, feto anencéfalo. Depois outro. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. 2. Se a gravidez é precedida de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz, do seu representante legal. Bom, agora vamos entrar na parte filosófica do aborto. André, por que a parte filosófica é tão importante nesse caso? Porque a filosofia é a área do conhecimento que busca a verdade, ok? E é o que nós estamos querendo atingir aqui. É onde nós estamos querendo nós estamos querendo chegar, na verdade. Okay? Para se fazer uma análise filosófica sobre o aborto, é necessário que a gente recorra a uma área da metafísica, que é chamada de ontologia. Ontologia é a área do conhecimento que estuda o ser enquanto ser. O filósofo cujo trabalho em ontologia mais influencia a humanidade até hoje é este aqui, Immanuel Kant. É a ele que é atribuída a primeira enunciação do princípio da dignidade humana, que é o que norteia até hoje o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Ok? Kant observa com muita propriedade que ao ser humano não se pode atribuir um valor, um preço, uma vez que o ser humano é olha, atenção, isso é muito importante, hein? Uma vez que o ser humano é um fim em si mesmo. Então, em tudo que o homem faz, deve sempre tratar a si mesmo e aos seus semelhantes como fim e nunca como meio. Essa é a norma básica de conduta moral da humanidade. Sendo o sujeito um fim em si mesmo, é preciso que os fins de outra pessoa, sejam por mim considerados também como meus. O ser humano, então, nunca deve ser encarado como um meio, um veículo para a satisfação dos interesses dos outros. Então, qual é a finalidade do ser humano? A finalidade do ser humano é o próprio ser humano. A finalidade é ele mesmo. Ele é um fim em si mesmo. A finalidade do ser humano não é satisfazer a ninguém. Ele não é um meio. Ele é um fim em si mesmo. Dá para entender isso? Então, um dos argumentos mais usados para justificar aborto de bebês anencefálicos é que os órgãos desse bebê podem ser utilizados para salvar outros seres humanos. Então, isso justifica que se mate esse ser humano em estado fetal ou embrionário para que ele sirva de meio para satisfazer as necessidades de outros seres humanos. Ou seja, acabamos de ir contra o princípio da dignidade humana. A gente está usando um ser humano como meio para satisfazer a necessidade de outros. Nós sabemos quais são as reais intenções do feminismo. Nós estamos cansados de saber. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Talvez num próximo vídeo. Para quem se interessar, tem o livro da Ana Caroline Campagnolo, que é muito bom. Está aí na sua tela.
Esse livro é muito bom. Ela mostra com muita propriedade as reais intenções do feminismo, que são promoção do sexo livre e degradação da família. Okay? As intenções do feminismo, ela mostra com muita propriedade isso no livro. Vale a pena ler, tá, gente? Vale a pena. Sexo, pessoal. Sexo é responsabilidade. Se o que se promove hoje é sexo livre, ou seja, sexo sem responsabilidade, sexo entre adolescentes, traição, múltiplos parceiros e assim por diante, isso tem um preço. Como tudo na vida, né? Tudo na vida tem um preço. Ok? Sexo é bom? Claro, se não fosse, ninguém ia fazer, né? Agora, sexo sem responsabilidade pode resultar em consequências ruins, como, por exemplo, gravidez na adolescência, gravidez indesejada. Nenhuma mulher quer engravidar do amante, né? Obviamente. Doenças sexualmente transmissíveis e outros problemas que podem acontecer. Uma gravidez indesejada pode simplesmente destruir todo o esqueminha que a pessoa criou do prazer pelo prazer, do prazer sem compromisso. O grande probleminha dessa história é quando a gente resolve fazer um ser humano pagar com a vida para que esse mundinho do prazer sem compromisso continue inalterado. Aborto é isso. Usar um ser humano como meio para satisfazer o desejo de outros seres humanos. Mais uma vez, isso vai totalmente contra o princípio da dignidade humana. O ser humano não pode servir como meio para satisfazer a ninguém. O ser humano é um fim em si mesmo. Bom, já falamos da moral kantiana, da moral do Kant. Agora vamos entrar num mérito religioso da questão, que é a moral cristã. Vocês vão ver que não tem tanta diferença, ok? O que diz a Bíblia sobre o aborto? A Bíblia mostra Deus condenando o assassinato desde o princípio da humanidade. Está no livro do Êxodo, lá no princípio da humanidade. Não matarás. O profeta Jeremias escutou do Senhor: antes que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Está em Jeremias 11:5. Quer dizer, Deus já conhecia você que está me escutando, que é cristão, antes de você estar no ventre da sua mãe. A ética cristã é obviamente fundamentada na palavra de Deus, na palavra da Bíblia. As Escrituras dizem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, além de o aborto ser classificado como um assassinato, é também um atentado contra a própria imagem de Deus, representada naquele pequenino ser, naquele embrião ou naquele feto. A partir do sopro da vida, o ser humano tem alma, segundo a ética cristã. Ah, mas ninguém é obrigado a acreditar nisso. Exatamente, ninguém é obrigado a acreditar nisso. Mas se você acredita na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, se você acredita que a Bíblia corresponde à palavra de Deus, então é bom você saber que vai estar pecando se praticar um aborto. Você vai estar atentando contra a imagem de Deus. Segundo pesquisas, mais de 80% dos brasileiros dizem-se cristãos e mais de 90% acreditam em Deus. Então, a gente, a partir desses dados, já faz uma ideia de como pensa a grande maioria dos brasileiros.
a maioria é norteada por essa ética cristã. O que diz a ética cristã sobre o aborto em caso de estupro? O mesmo, claro. O embrião resultante de uma conjunção carnal criminosa também é imagem e semelhança de Deus. Também é humano e tem alma desde o sopro da vida. Matar um bebê gerado por estupro, portanto, também é pecar, segundo a ética cristã. Você pode acatar a ética cristã ou não, mas se você é cristão, precisa estar ciente disso, ok? A ética cristã não é muito diferente da ética de Kant, daquela que a gente se referiu anteriormente. O bebê gerado a partir de uma violação sexual, de um estupro, também é um ser humano e, portanto, é um fim em si mesmo. Ele não pode servir como meio para aplacar, para abrandar o trauma de uma mulher estuprada. Mesmo porque a morte dele não vai aliviar em nada o trauma do estupro. Com o bebê no ventre, ela é uma grávida que foi estuprada. Matando o bebê, é uma mulher estuprada que abortou. Ela vai continuar sendo vítima de estupro, isso não vai mudar. O fato de matar o bebê não modifica isso. Outra, o bebê gerado a partir de um estupro, além de ser humano, é um humano inocente. Quem estuprou foi o pai dele. Eticamente, por que ele deve pagar com a vida por um crime de outra pessoa, de outrem? Estupro é horrível? Horrível, muito horrível. Deixa sequelas psicológicas na mulher? Muitas. E para a vida toda. Deve ser condenado? Claro, veementemente condenado. O concepto, no entanto, não cometeu nenhum crime. O estuprador é o pai dele. Se a mãe vítima de estupro não quiser a criança, tudo bem. Ela pode ceder a criança para adoção. Não precisa matar. Os abortistas vão sempre usar esse argumento do estupro para desfazer todo o nosso raciocínio, todo o raciocínio que a gente desenvolveu até aqui, baseado na biologia e na ética, que o embrião é geneticamente humano desde o início e um fim em si mesmo. Você vai mostrar esse raciocínio todo a ele e ele vai perguntar, e no caso de estupro, como é que seria esse raciocínio? A resposta é simples, o mesmo. O raciocínio é igual, não muda nada. Se o bebê é originário de estupro e você abortar, você vai matar um ser humano, vai usar um ser humano como meio para satisfazer as necessidades de outrem e, teologicamente, você vai atentar contra a imagem de Deus. Psicologicamente, as sequelas de se abortar essa criança vão continuar sendo muito maiores do que de levá-la a termo, segundo os inúmeros trabalhos que a gente já mostrou aí, alguns aí para vocês. Em termos médicos, submeter essa gestante a um aborto oferece riscos, tanto como em qualquer outro aborto induzido por médico em estabelecimentos de saúde com boas condições. Sempre é um risco, é um procedimento médico. Nada muda, é um aborto como outro qualquer. Agora, o fato de que nós temos uma lei no país que permite o aborto em caso de estupro, se é lei, deve ser cumprida. Só que os raciocínios ético, biológico, genético, médico e teológico não mudam. Não importa se a lei se posiciona na contramão deles. Paciência, o raciocínio é o mesmo. Agora, o meu ouvinte, o meu espectador, pode perguntar o que o André Pascoal acha disso. Eu acho que deve-se cumprir a lei, mesmo que não se concorde com ela. Eu não concordo com essa lei, por tudo isso que eu expus aí no vídeo até agora.
Mas lei não se discute, cumpre-se. É por isso que a gente precisa lutar agora, gente. Depois que vira lei, a gente não pode mais discutir e a gente não consegue mais ganhar isso. Gente, obrigado pela audiência. A Rua Direita está sempre aí publicando vídeos assim que são para informar, tá? Que é para dar argumentos a vocês, para que vocês saibam discutir alguns assuntos em alto nível, ok? Eu sei que eu falei muito, mas o aborto é um assunto bastante extenso. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas não cabe no vídeo, né, gente? Eu estou falando aqui há mais de 1 hora, eu acho. Então, eu acho que já deu, tá, gente? Então, gente, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.